dia, turma do quinto ano. A nossa aula de hoje é no livro de História. Vamos falar sobre a República Velha. É a páginas 89 até 96. Vamos lá. Não se esqueça de colocar a data no livro, 20 de outubro. E o ano também, né? Vamos lá? A Primeira República, ou República Velha, começou em 1889. Com a promulgação da Constituição e terminou, sabe quando? Ali no quadro, em 1930. Nesse período, o Brasil foi governado praticamente por presidentes eleitos pelos estados de Minas Gerais e de São Paulo. E que nessa época, esses dois estados dominavam a vida política e econômica do país. Era chamada política, sabe de quê? Do café com leite. Porque em São Paulo plantava-se muito café. E em Minas Gerais havia uma grande produção de leite. Os primeiros 3 anos da República Velha são conhecidos, sabe o quê? Como República da Espada. Esse período ficou conhecido por esse nome, sabe por quê? Porque o governo ficou nas mãos de militares, os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Por isso que chamou República da Espada. Vamos lá? Também teve a época do coronelismo, que era a base da política do café com leite, que chamaram na época de República Velha. Os coronéis, na época, eles obrigavam os colonos a votar nos candidatos deles. E se não fizessem isso, eram punidos. Então, o voto naquela época não era secreto como é hoje. Então, esse voto era chamado de voto de cabresto. Tínhamos esquecido, mas agora lembrou. Mas no final do século XIX, aconteceu uma revolta, a revolta dos Canudos, no interior da Bahia, num lugarejo chamado Canudos, por esse nome, Revolta dos Canudos. Aí começou a se formar uma pequena comunidade na qual havia diferenças sociais, tudo era de todos, Mas naquela época teve um líder chamado Antônio Conselheiro, dizendo-se que era enviado de Deus. Reuniu milhares de sertanejos pobres que dividiam entre si o pouco que tinham. As autoridades, insatisfeitas com isso, o que fizeram? Combateram esse povoado que foi acusado de ser contrário à República. Mas nos anos de 1920, foram bem agitadas essa época, 1920, em nosso país. Muitas fábricas estavam se instalando, os centros urbanos se desenvolviam e grupos políticos surgiram para ameaçar o domínio das olarquias. Sabe o que é isso? É um pequeno grupo que dominava o governo brasileiro. O governo brasileiro de Minas Gerais, o governo paulista, também foi no Rio Grande do Sul, foi no Rio de Janeiro, foi na Bahia. Com a implementação das fábricas, ocorreu um inchaço desses locais. As condições de trabalho lá eram muito precárias, eram desumanas. Aí teve a revolta dos operários por causa disso, que promoveu uma greve geral, que aconteceu em 1917, que foi um sucesso. Mas além desses operários, também tiveram algumas pessoas insatisfeitas, que foram jovens oficiais, tenentes das Forças Armadas, em movimento com a finalidade, sabe de quê? De tomar o poder, e que ficou conhecido como movimento tenentista. Agora lembrei, tenentista. Sabe por que eles fizeram, eles não estavam concordando? Porque eles não aceitaram a política do café com leite. Eles não suportavam as fraudes, principalmente do voto, que os coronéis impunham aos seus colonos. Eles não aceitavam isso.
Então teve essa revolta, esse movimento tenentista. Então, a partir dessa explicação que a tia deu, foi uma breve explicação, vocês vão ler o livro, as páginas que estão no quadro, e vão fazer as páginas 94, 95 e 96. Mas leiam para fazer as páginas. Eu estou confiando em vocês. Não vão esperar eu passar no quadro para vocês fazerem não, hein? As provas estão chegando aí, tá? Daqui a pouco eu volto. E aí, leram essas páginas, fizeram, então vamos à correção. Página 94, número 1. Com a proclamação da República, teve início uma nova fase na nossa história. Marque a resposta correta. Como foi chamada a República e qual o nome do primeiro presidente do Brasil? Foi chamada de República da Espada e o primeiro presidente foi presidente Deodoro da Fonseca. Acertado, né? Número 2. Relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira. A primeira é oligarquia, a segunda coronelismo e a terceira votos de cabresto. Vamos lá, política comandada pelos coronéis, tá fácil, né? Coronelismo é o número 2. Eram os votos manipulados pelos coronéis, os eleitores eram obrigados a votar nos candidatos indicados por eles. É votos de cabresto. Número 3. Pequeno grupo de que dominava o governo brasileiro. Oligarquia. Número 1. Então ficou 2, 3 e 1. Página 95. Responda as perguntas. O que era a política do café com leite? Uma aliança entre os estados de São Paulo e Minas Gerais para eleger alternadamente presidentes que pertencem às elites paulistas e mineira. Paulista e mineira. Vamos para a letra B? Como os coronéis controlavam os votos e garantiam a eleição dos candidatos apoiados por eles, por meio do voto de cabresto e das fraudes eleitorais. Letra C. Que benefícios os coronéis recebiam em troca? Recebiam favores políticos dos eleitos, construções de estrada e outras melhorias na região onde moravam. Número 4. Pesquise e escreva no espaço abaixo o significado da palavra democracia. Eu já pesquisei para vocês. Governo do povo, regime de governo em que o cidadão participa do governo. O número 5 é uma resposta pessoal. Pesquise e escreva um pequeno texto sobre a revolta de Canudos, considerando os seguintes aspectos. Quem foi Antônio Conselheiro? Por que os sertanejos uniram-se a ele e o seguiram? Onde foi fundada a comunidade de Canudos? Os motivos do ataque contra Canudos e como terminou a guerra. Aí é com vocês. Façam a pesquisa e coloquem. Eu vou dar um tempo para vocês corrigirem. Volto daqui a pouco para corrigir a página 96 para finalizar a nossa aula. Vamos corrigir agora a página 96 para finalizar a nossa aula. Número 6. Leia as informações, identifique a que movimentos elas são relacionadas. Letra A. Revolta dos jovens oficiais que não concordavam com a política do café com leite e o voto de cabresto. Movimento tenentista. Letra B. Movimento armado liderado pelo capitão gaúcho Luiz Carlos Prestes. Coluna Prestes. Número 7. A coluna Prestes tinha como objetivos principais acabar com a miséria e a injustiça social, derrubar o governo da República Velha e implantar o voto secreto e o ensino fundamental no país. Quer dizer, a resposta é o segundo, o terceiro e o último, parênteses. Número 8. Qual o principal motivo para a Revolução de 1930? Os paulistas romperam o acordo com a política do café com leite.
A nossa aula terminou por aqui. Mais tarde eu coloco lá no grupo o dever de casa, tá? Fique com Deus e um grande, um enorme abraço.